Então eu vou já seguir com os irmãos para o texto bíblico e eu quero lhes convidar para a carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 13. Vamos abrir lá, irmãos, texto sagrado, na carta do apóstolo Paulo à igreja de Roma, no capítulo 13. Deixa aberta aí a Sagrada Escritura e a nossa meditação será do verso 11 ao 14. Irmãos, a Bíblia diz que o povo de Deus vive em uma tensão entre dois mundos, o mundo caído e o mundo por vir. Alguns teólogos gostam de usar a expressão técnica já e ainda não. É como se esses dois mundos, de alguma maneira, estivessem chocando-se e nós vivêssemos em uma linha que os divide. E isso altera diretamente a nossa experiência de vida, porque, de um lado, nós experimentamos a realidade do velho mundo, esse mundo caído em pecado, mas, ao mesmo tempo, experimentamos os primeiros frutos do mundo vindouro. Mesmo que você, cristão, nunca parou para pensar nisso com mais tempo e seriedade, eu tenho certeza que você já sentiu isso na sua experiência cristã. Porque quando você olha para dentro do seu coração, avalia as suas atitudes, em alguns momentos você se sente como se fosse um cidadão do mundo presente, mas ao mesmo tempo com anseios, com desejos e expectativas de um cidadão do mundo por vir. A Bíblia mostra isso muito claramente. Então, por um lado, você muitas vezes tem inclinações pecaminosas terríveis, ao mesmo tempo em que você compartilha por um anseio de Deus, desejo de conhecer a Deus. A Bíblia fala que o diabo foi derrotado por Jesus, mas, ao mesmo tempo, ele nos ronda como leão. A Bíblia diz que nós morremos e ressuscitamos com Cristo. E já estamos assentados nas regiões celestiais. Mas, ao mesmo tempo, nós sentimos a nossa vida se perdendo. Então, nós vivemos, irmãos, nessa tensão. E a questão é, por que a nossa realidade é assim? O que foi que aconteceu no mundo que fez com que houvesse esse choque entre duas realidades? A realidade presente e a realidade futura. A Bíblia demonstra que foi com a chegada do Senhor Jesus. O Senhor Jesus, quando veio a esse mundo, ele começou o seu ministério dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. O reino de Deus é o mundo vindouro. E ele se chocou com o mundo presente. Jesus inaugurou esse reino. Hoje a igreja do Senhor vive na expectativa da consumação, do dia em que esse reino será implantado de uma vez por todas. Mas nós hoje, pela fé e no Espírito Santo, nós já começamos a experimentar os primeiros frutos desse mundo renovado que um dia nós experimentaremos na sua plenitude. Então hoje eu quero falar um pouco mais com os irmãos desse assunto. Eu quero falar sobre como nós devemos viver nesses dois mundos. Como deve ser a experiência de um cristão que vive nessa sobreposição de eras. A era presente e a era futura. Os irmãos vão ver como o apóstolo Paulo explica o choque desses dois mundos e também como ele nos aconselha a viver nessa realidade. Então nós vamos ler Romanos 13, do verso 11 ao 14, acompanhem comigo a leitura, acompanhem com fé a leitura e a exposição da palavra do Senhor, que diz assim: e digo isto a vós outros que conheceis o tempo. Já é chegada a hora de vos despertardes do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Vai alta a noite e vem chegando o dia. Deixemos, pois, as obras das trevas e revistamo-nos das armas da luz. Andemos dignamente como em pleno dia, não em orgias e bebedices, não em impudicícias e dissoluções, não em contendas e ciúmes, mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo,
e nada disponhais para a carne no tocante às suas concupiscências. Amém. Amém. Graças a Deus por sua palavra. Como eu disse, irmãos, o nosso objetivo hoje à noite é falar dessa experiência de viver nos dois mundos. Vivermos nesse entroncamento entre o mundo antigo e o mundo por vir. Como nós devemos nos comportar diante de Deus nessa realidade. Então nós vamos olhar pensando nessa ideia. E eu peço que os irmãos vão acompanhando comigo aqui, frase por frase, palavra por palavra. Tudo que o apóstolo Paulo fala aqui é um manancial de informação. Então os irmãos precisam ter a Bíblia aberta e acompanhando aí cada expressãozinha que o apóstolo Paulo diz. Na primeira parte, notem a quem ele se dirige. Ele começa o versículo 11 dizendo assim: e digo a vós outros que conheceis o tempo. Então, a quem ele se dirige? Ele se dirige às pessoas que conhecem o tempo. Parece uma expressão muito vaga, pessoas que conhecem o tempo. O que ele quer dizer com isso? Tempo aqui, irmãos, significa ocasião. É como se fosse um capítulo da história humana. Em Romanos 11, 25, ele chama de tempo dos gentios. Nós falamos dessa expressão hoje na escola dominical. Essa expressão tempo designa o último capítulo da história da humanidade. Tempo significa a era que precede a chegada do Senhor Jesus Cristo. Então ele está dizendo: eu estou me dirigindo a vocês que estão conscientes do momento que estamos vivendo. Nós estamos no último capítulo da história. Não há mais nada a acontecer profeticamente falando. Nós estamos apenas aguardando a consumação. Eu estou me dirigindo às pessoas que têm consciência disso. Elas sabem o momento histórico que nós estamos vivendo. Meus irmãos, as etapas cruciais do plano redentivo já foram completadas. O nosso Deus criou todas as coisas. Ele permitiu a queda do homem em pecado. Ele enviou o Salvador para pagar os nossos pecados. Ele formou a sua igreja. O que está faltando? Redentivamente falando, não está faltando mais nada. Nós estamos simplesmente aguardando a consumação dos séculos com a chegada de Jesus Cristo. Então o apóstolo Paulo diz: eu estou me dirigindo a vocês que sabem disso. Eu estou me dirigindo a vocês que têm consciência do momento que nós estamos vivendo. E conhecer, irmãos, saber e sentir que nós estamos no último capítulo da história, simplesmente muda a nossa mente, muda a forma como nós vivemos, muda a forma como nós encaramos a vida, muda a forma como nós vivemos os nossos relacionamentos, como nós administramos o nosso tempo, o nosso dinheiro. Se você tem convicção, consciência de que nós estamos no último capítulo da história, que nós estamos a um passo da chegada de Jesus Cristo, isso simplesmente muda completamente, transforma todos os seus valores. Então ele se dirige a essas pessoas, mas notem que na segunda parte do verso 11, ele apresenta uma advertência a esses crentes que conheciam o tempo. Ele diz assim: e digo a vós outros que conheceis o tempo. E ele fala: já é hora de vos despertardes do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Veja que, por um lado, ele diz: vocês conhecem o tempo, vocês sabem disso, mas vocês parecem que estão dormindo. Vocês são como que adormecidos, sonolentos. Talvez os irmãos entendam o que Paulo está dizendo aqui. Algumas vezes, nós sabemos uma certa informação, mas aquilo parece que não afeta a gente. Parece que não toca o nosso coração. Parece que não muda a nossa forma de pensar. Você sabe, mas aquilo não produz vida. Aquilo não produz caráter. Aquilo não produz transformação de pensamento. Então, essa é a advertência de Paulo para esses crentes. Vocês até sabem que nós estamos no último capítulo da história, mas vocês são como que indiferentes a isso. Vocês não vivem como se nós estivéssemos no último momento da humanidade. É possível aqui, irmãos, que ele esteja indiretamente
se referindo a pessoas que simplesmente estavam vivendo a sua vida, estavam lá preocupados com os seus negócios, querendo prosperar, talvez ocupados das suas próprias famílias, e essas pessoas não tivessem consciência do papel deles diante de Deus, de como Deus se encaixava na vida deles, de como eles tinham o dever de viver para o Senhor. Eles não tinham consciência disso. Então vocês vejam que o apóstolo Paulo, por um lado, os elogia, mas também os adverte. Ele os elogia dizendo, vocês conhecem o tempo, mas ele os adverte dizendo, vocês são indiferentes, vocês estão adormecidos, vocês precisam se despertar desse sono. Ele diz, ele apresenta aqui duas razões para justificar essa exortação de que nós temos que despertar. Por que despertar? No restante do versículo 11, na última parte, ele fala assim, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Então, Paulo está falando, a nossa salvação está próxima de se completar. A questão aqui, irmãos, é o que significa salvação. Os irmãos sabem que a Bíblia utiliza a palavrinha salvação em 3 aspectos. Um aspecto passado, um aspecto presente e um aspecto futuro. O aspecto passado é a salvação da culpa do pecado. Há uma condenação, um veredito condenatório sobre todas aquelas pessoas que não se converteram a Jesus Cristo. O salário do pecado é a morte. A alma que pecar, essa morrerá. E esse aspecto da salvação, do veredito, da culpa do pecado, nos chega por meio da justificação. Quando uma pessoa realmente crê, verdadeiramente acredita que a morte de Jesus foi um pagamento pelos seus pecados, a Bíblia diz que imediatamente ele é perdoado, a sua conta é paga de uma vez por todas. Isso é um ato, é um ato que acontece diretamente no céu. Deus simplesmente pega a sua dívida de pecado e de condenação, ele rasga, ele lança isso sobre Cristo, e a partir daquele momento você está simplesmente perdoado completamente. É por isso que a Bíblia diz que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. A salvação acontece ali. Esse é o aspecto passado da salvação. Mas existe um aspecto presente, que é a salvação do domínio do pecado. Isso é muito importante. Muitos cristãos confundem isso. Embora você seja justificado, você tenha sido verdadeiramente perdoado diante do Senhor, ainda você possui uma natureza pecaminosa. Lutas terríveis acontecem na sua alma. E a partir do momento que você entregou a vida ao Senhor Jesus Cristo, o Espírito Santo começa uma obra de santificação. Ele vai purificando você dos hábitos de pecado. Então, enquanto a justificação é um ato, é um decreto que acontece apenas uma vez, a santificação é um processo que perdura a vida inteira. Esse é o segundo aspecto da salvação. O terceiro é a salvação da presença do pecado. Quando o Senhor Jesus Cristo voltar, a Bíblia diz que num piscar de olhos, nós receberemos um corpo semelhante ao dele. Perfeito, incorruptível, uma nova mente. Nós teremos uma satisfação tão grande em Deus, meus irmãos, que o pecado simplesmente vai perder qualquer sabor. E a Bíblia chama isso de glorificação. Então agora, tendo isso que eu falei aqui para vocês em mente, vamos ler o versículo de novo e vocês vão fazer comigo um exercício. Vocês vão tentar localizar qual aspecto de salvação o apóstolo Paulo está falando aqui nessa passagem, se é o passado, presente e o futuro. Veja aí, ele diz assim: e digo isto a vós outros que conheceis o tempo, já é hora de vos despertardes do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Ele está falando do aspecto passado, presente ou futuro. O aspecto futuro. Então ele está falando, em outras palavras, Jesus está chegando. Aquela esperança que nós temos que, num piscar de olhos, nós receberemos um novo corpo. Aqueles que
morreram em Cristo ressuscitarão para encontrar com ele nas nuvens, isso está a um passo de acontecer. Então é por isso que o apóstolo Paulo diz: vocês precisam se despertar do sono. Vocês não percebem que o processo mais importante da história da humanidade, que é o completar-se da nossa salvação, já está prestes a ocorrer e vocês ficam como que dormindo. Vocês estão gastando o tempo de vocês, vivendo a vida de vocês, apegado a um monte de coisa inútil, e vocês não percebem que Deus está prestes a fazer algo glorioso. Então a exortação dele é: não fique adormecido. No verso 12, ele continua trazendo uma segunda exortação. E veja que é dessa exortação, irmãos, que eu tirei aquela ideia inicial do sobrepor-se das eras, dos dois mundos se chocando. Veja que ele diz isso, ele fala assim: vai alta a noite e vem chegando o dia. Então aqui vocês têm que entender o significado de noite e o significado de dia. O que é noite aqui? Noite é um tempo. Quando foi que esse mundo se tornou noite? Em Gênesis capítulo 3. Ali nós temos a entrada do pecado, o homem dá as costas para o Senhor, ele passa a viver para si mesmo, ele simplesmente ele levanta os seus punhos em rebelião contra Deus, e ali nós temos a humanidade sendo mergulhada na noite. Trevas morais, trevas espirituais, afastamento de Deus, rebelião contra a ordem criada, contra o Deus vivo, verdadeiro. Então nós temos, irmãos, séculos e séculos de escuridão, de trevas, de noite. No entanto, os irmãos leram aqui comigo o apóstolo Paulo dizendo que essa noite está aos poucos dando lugar ao dia. Então, o que significa isso? Ele está dizendo que essa noite escura e fria, chamada de pecado, começou a dar os primeiros sinais do amanhecer. E quando foi que isso aconteceu? Quando Jesus nasceu. Quando Jesus nasceu, os primeiros sinais do dia começaram a raiar. Ele veio a esse mundo, ele viveu sem pecar. Enquanto ele estava aqui, ele disse: eu sou a luz do mundo. E a presença dele aqui inaugurou um novo momento na história da humanidade. As trevas começaram a se dissipar, a luz invadiu as trevas. Então a imagem, irmãos, que o apóstolo Paulo quer gerar aqui nos seus leitores é do amanhecer. Agora na virada do ano eu vinha com a minha família, a gente estava vindo ali na Avenida Paralela. E depois do culto aqui da virada, a gente encontrou com alguns irmãos e a gente já veio para casa, o dia estava começando a amanhecer. E aí nós estávamos na Avenida Paralela, a gente olhava para a esquerda e via os primeiros sinais do nascer do sol. E olhava para a direita e via a escuridão da madrugada. O apóstolo Paulo diz que nós estamos vivendo nesse momento. O sol começou a nascer. Mas as trevas ainda estão aí. Então você pode ver os dois processos, o dia se sobrepondo à noite, as duas eras. O que ele está dizendo, irmãos, é que nós vivemos na madrugada final da história. Ele diz: por isso vocês precisam despertar. Vocês precisam entender, vocês precisam perceber que há elementos de trevas nesse mundo, trevas espessas, mas os sinais de luz já estão brilhando e nós podemos olhar para essa realidade com muita esperança. Depois de falar isso, ele diz como nós devemos viver. Então, já que você é um cidadão de dois mundos, você está posto com um pé nas trevas e o outro pé no dia. Como é que você deve viver? Veja o que ele diz aqui, ele fala assim: deixemos, pois, as obras das trevas e revistamo-nos das armas da luz. Ele fala aqui, irmãos, de obras das trevas. É como se esses cidadãos da noite, quando eu falo cidadãos da noite, aqui eu estou falando das pessoas sem Deus. A gente poderia incluir os demônios, Satanás. Eles são cidadãos das trevas. E ele diz que esses seres, eles possuem certas obras.
Eles têm um jeito particular de ser, os seus próprios valores, eles têm um certo tipo de comportamento, que inclui rebeldia, indecência, idolatria, ódio, rancor, vingança, todas as formas de egoísmo, todas as formas de autoexaltação. Essas são as obras da noite. Esse tipo de obras compõe o caráter das pessoas que são das trevas. E o apóstolo Paulo diz: vocês precisam abandonar essas obras. Elas não fazem parte do nosso mundo. Nós somos identificados com cidadãos do dia. Nós não pertencemos mais a essa realidade perdida de rebelião contra Deus e de autoexaltação. Então você não pode mais viver dessa maneira. Viver dessa maneira é um modo indigno de ser. Pessoas cujos raios do novo dia já estão brilhando no seu rosto não podem mais viver como cidadãos das trevas. Então deixem essas obras. Deem as costas para essas obras. Abandonem esse tipo de valor, de comportamento. E ao mesmo tempo, ele segue no restante do versículo 12, dizendo assim: e revistamo-nos das armas da luz. Note que essa expressão revestir, né? Ela é muito utilizada nos escritos de Paulo. Revestir é literalmente vestir a roupa, né? Está propondo aqui uma troca de roupa. Tirar a roupa da noite e vestir a roupa do dia. Tirar a roupa das trevas, revestir-se das obras da luz. Agora os irmãos perceberam que ele não definiu que armas da luz são essas. Ele apenas cita. Mas nós temos uma referência paralela na qual ele explica que armas da luz são essas que todo cristão verdadeiro deve querer se revestir. Então você deixa aí Romanos marcado e vamos a 1 Tessalonicenses capítulo 5, porque lá é explicado que armas da luz são essas. Primeira Tessalonicenses 5, versículo 8. Aqui estão as armas da luz que ele apenas menciona lá em Romanos. Ele fala assim: nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça da fé e do amor e tomando como capacete a esperança da salvação. Ele fala aqui, irmãos, de fé, amor e esperança. Se eu pudesse sintetizar um cristão em 3 palavras, essas 3 palavras aqui definem muito bem o que é a vida e um caráter de um cristão verdadeiro. Ele possui fé. Fé em quem? Fé em Jesus Cristo. Ele acredita que Jesus Cristo de fato perdoou os seus pecados. Ele tem fé que a Bíblia chama de fé salvadora. Fé salvadora não é apenas acreditar que Deus existe. Acreditar que Deus existe até os demônios acreditam. Fé salvadora é você crer que a morte de Jesus foi um pagamento pelos seus pecados e você ter uma decisão de viver para Ele. Essa é a fé salvadora, é o primeiro elemento. O segundo elemento é o amor. O amor, ele está falando dos afetos. Você não apenas acredita em Deus, você tem afetos profundos por Deus, você tem anseio por Deus, você tem desejo de agradar a Deus, você o ama, você tem apreço por Ele e pelas pessoas que foram criadas à imagem e semelhança dEle. Isso também é a marca de um cristão verdadeiro. E ele fala aqui da esperança de salvação. O que é a esperança de salvação? É justamente essa convicção de que Cristo vai voltar. Mas eu volto a dizer, não é apenas acreditar que Cristo um dia vai pisar nesse mundo, porque, novamente, os demônios também acreditam nisso. É aquilo que o apóstolo Paulo chama de, ou melhor, o apóstolo João chama de esperança santificadora. Você acredita que Jesus vai voltar e essa crença muda você. É como se você tivesse tão resolvido no seu coração essa ideia que Cristo um dia vai voltar, que você diz, quando Ele voltar, eu quero que Ele me encontre pronto. Eu quero que Ele me encontre servindo.
Eu quero que ele me encontre amando. Eu quero que ele me encontre buscando o seu reino e a sua justiça em primeiro lugar. Eu quero que ele me encontre obedecendo. Eu quero que ele me encontre como uma pessoa que viveu para a glória, para o louvor dele, me importando com ele, realizando todas as minhas atividades comuns, tendo ele como centro. Então é por isso que essas 3 palavras, irmãos, elas simplesmente simplificam o que é um cristão verdadeiro. Ele possui fé em Deus, ele possui amor por Deus e ele tem esperança em Deus. Então volte lá para Romanos, que é disso que o apóstolo Paulo fala aqui, quando ele termina o versículo 12, dizendo: revistamo-nos das armas da luz. Então você tem que crescer em fé em Deus, você tem que crescer em amor a Deus e você precisa desenvolver esperança em Deus. No versículo 13, ele continua dizendo ainda como nós devemos viver. Ele diz assim: andemos dignamente como em pleno dia. Veja que novamente ele traz à tona aquela ideia de dia e noite. Nós temos que andar como pessoas do dia. Essa ideia de andar dignamente, irmãos, é a ideia de integridade de vida, de um modo conveniente. Então, o andar tem a ver com o seu viver diário. É como se qualquer pessoa que andasse ao seu lado, que convivesse com você, visse em você, sem que você precisasse falar, apenas pelos seus valores, pelo seu comportamento, que você é alguém da luz, que você não está em trevas, que você tem fé em Deus, que você tem amor a Deus, que você tem esperança em Deus, que você está guerreando, como ele disse aqui, revestido, guerreando para se manter fiel, crescendo diante do Senhor. Então ele diz: ande de modo conveniente, ande como cidadão do dia, ande como alguém que pertence de fato a Jesus Cristo. No restante do verso 13, ele nomeia as obras da noite. Se fé, esperança e amor são as obras do dia, ele agora menciona as obras da noite. E os irmãos perceberam que essas obras, elas estão em pares. Tá? Ele menciona aqui pares de pecados. O primeiro, ele chama de orgias e bebedices. Cidadãos das trevas, cidadãos perdidos, pessoas sem Deus, pessoas que não conhecem ao Senhor, pessoas que estão vivendo debaixo da ira de Deus, que estão a um passo da condenação e não percebem, elas vivem assim. Elas vivem em orgias e bebedices. Então elas vivem entregues a todos os tipos de paixões sexuais repugnantes. Elas são escravizadas à bebida, elas não têm controle sobre o próprio corpo. Se o apóstolo Paulo vivesse em nossos dias, ele certamente iria acrescentar aqui drogas, compulsão por remédios, pornografia, tudo aquilo, irmãos, que adormece os nossos sentidos e de alguma forma degrada o nosso corpo e a nossa alma, são obras da noite, são obras que nos destroem. E o apóstolo Paulo diz: se você é um cidadão da luz, você precisa repudiar, você precisa renunciar a esse tipo de obra, porque ela não combina com quem é de Deus. Há o segundo par aqui de obras das trevas. Ele chama de impudicícias e dissoluções. Aqui é uma linguagem mais clássica, né? Ninguém hoje mais utiliza esse tipo de vocabulário, né? Você está em impudicícias, né? Do que ele está falando aqui? São 2 expressões, irmãos, bem gerais, para falar de tudo aquilo que é depravado, baixo, vil, degradante, inútil. Então são palavras que designam tudo aquilo que não presta. E até aquelas coisas que em si não são nem pecaminosas, mas são inúteis. Eu já falei isso aqui algumas vezes na igreja, que a boa parte dos nossos problemas espirituais não tem a ver com os pecados grosseiros, mas tem a ver com a quantidade de coisas inúteis que nós ocupamos o nosso tempo, que poderia ser utilizado para o louvor de Deus e o nosso desenvolvimento. Então o apóstolo Paulo chama isso de impudicícias e dissoluções. Isso também faz parte desse conjunto de obras da noite. E aquelas pessoas que se revestiram da luz, elas precisam renunciar isso de uma vez por todas.
E ele termina o versículo 13, falando de pecados de contexto social, pecados de relacionamento. Ele acrescenta contendas e ciúmes. Viver em brigas, disseminando discórdias, se desentendendo com um, brigando com o outro, se entregando de outro, pessoa enciumada, cheia de ciúme de pessoas, de coisas. Tudo isso, irmãos, são obras das trevas. E o apóstolo Paulo diz que apenas os cidadãos da noite, eles são marcados por isso. Aqueles que são de Deus, eles são marcados por fé, amor e esperança. E aqueles que não conhecem o Senhor, aqueles que estão caminhando em direção à destruição, eles são marcados por esse conjunto de obras aqui. Então, mesmo que essa pessoa esteja na igreja, mesmo que essa pessoa esteja domingo após domingo ouvindo a palavra de Deus, se na vida dela, se no seu proceder diário, ela é marcada por esses 3 pares de obras aqui, essa pessoa não é do Senhor. Um dia ela vai comparecer diante de Jesus Cristo e Jesus vai dizer para ela, como está em Mateus 7, saia daqui, apartai-vos de mim, eu não conheço você, você pratica a iniquidade. Então são cidadãos das trevas. No versículo 14, ele diz o que nós devemos fazer. No verso anterior ele disse o que não fazer, e agora ele diz o que fazer. Ele diz, mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo. O que significa isso, irmãos? Revestir-se de Jesus Cristo. Se fosse para ler aqui literalmente, ele está falando assim, vista Jesus como roupa. Como é que Jesus pode se tornar uma roupa para você? Do que ele está falando aqui? Ele está falando que nós temos que tomar para nós o poder do Senhor Jesus. É isso que significa revestir-se dele. Em outras palavras, ele está dizendo que tudo que nós precisamos para andar de um modo digno, tudo aquilo que nós precisamos para vivermos como cidadão da luz, tudo isso está em Jesus. Se você for até Jesus, você vai receber poder para ser uma pessoa íntegra. Você vai receber poder para ser uma pessoa santa. Você vai receber poder para renunciar todas as obras das trevas. A cura de todos os seus pecados, de todas as suas falhas de caráter, de tudo aquilo que é errado dentro do seu coração, está em Jesus Cristo. E se você for a Ele, se você procurar nutrir um relacionamento verdadeiro e profundo com Ele, você vai ser santificado. Então, é disso, irmãos, que nós precisamos. Nós precisamos de poder de Cristo. Eu acho que você já deve ter tomado muitas vezes a decisão de mudar, de não fazer certas coisas, ou de deixar de fazer certas coisas que você não deveria estar fazendo. E você toma essa decisão, não, dessa vez eu vou me disciplinar, eu vou procurar ser uma pessoa correta, eu vou procurar observar o meu comportamento, eu não vou deixar. E logo, logo você tem a decepção de repetir aquilo que você disse que nunca mais ia te repetir. Você tem boa vontade, mas falta poder. Falta poder. Não é na força do seu braço, não é na estrutura da sua disciplina. Ele diz, você precisa de poder de Jesus Cristo para viver uma vida que agrade a Ele. Aí ele termina, irmãos, o versículo dizendo assim, e nada disponhais para a carne no tocante às suas concupiscências. Sabe o que significa dispor aqui? Dispor significa planejar. Não fique planejando satisfazer os desejos da carne. A palavra concupiscência significa desejo, e a palavra carne aqui tem a ver com um conjunto de paixões ilícitas que nós carregamos no coração. Então, veja o que o apóstolo Paulo está falando, irmãos, isso aqui é muito profundo. Ele não está dizendo apenas que você tem que dizer não para o mal. Ele não está falando apenas que você tem que dar as costas para o pecado quando ele se oferecer a você. Ele está dizendo, não procure meios de se aproximar dele. Não fique planejando estar em contextos em que as tentações se tornarão mais fortes para você.
Então não fique se colocando em lugares, ocasiões ou circunstâncias ou perto de certas pessoas que de alguma maneira elas contribuem para que desejos pecaminosos inflamem no seu coração. Então é dessa maneira que os cidadãos da luz irão viver. Eles não apenas vão dizer não para o pecado, eles vão evitar o lugar, eles não vão dar lugar, eles não vão dar chance para o pecado, eles não vão se permitir estar em posições e lugares que eles estejam de alguma maneira vulneráveis ao pecado. Esse é o compromisso de um cidadão da luz. Só uma curiosidade, irmãos, sobre esse texto é que essa passagem bíblica foi o texto que Deus utilizou na conversão de Agostinho de Hipona. Então, vocês devem conhecer a história desse grande pai da igreja, um dos homens mais abençoados por Deus, que teve muita luz na palavra do Senhor. Ele foi um homem que viveu em muito pecado, ele teve assim uma vida muito devassa. E ele tinha vontade de entregar a vida a Deus, mas ele não tinha poder para fazer isso. Tem uma oração dele que é muito famosa, que ele diz assim: ó Senhor, dá-me a castidade, só não agora. Então ele sabia que precisava da castidade, mas ele era tão apaixonado pelo seu pecado, que mesmo ele sabendo que precisava da castidade, ele queria aproveitar mais um pouquinho. Como muitos jovens têm essa ilusão, né? Deixa eu aproveitar um pouquinho mais, e mais para frente eu me comprometo com Deus. A história diz que um dia ele estava muito angustiado com a condição da sua alma, e ele estava sentado na casa de um amigo e ele escutou crianças brincando. E essas crianças repetiam uma frase em latim: tole lege, toma e lê. E ele disse que quando ouviu aquilo prendeu a atenção dele, e ele olhou para o lado dele, tinha um Novo Testamento. Ele pegou o Novo Testamento e ele simplesmente abriu. E ele abriu aonde? Ele abriu aqui, ó. Andemos dignamente, como em pleno dia, não em orgias e bebedices, não em impudicícias e dissoluções, não em contendas e ciúmes, mas revestivos do Senhor Jesus Cristo, e nada disponhais para a carne no tocante às suas concupiscências. Ele leu esse texto, ele se converteu verdadeiramente, ele se revestiu de Cristo, recebeu poder do alto, e ele se tornou o maior de todos os pais da igreja. Você pode gastar a sua vida inteira só estudando as obras dele, você vai ter tarefa de leitura para a sua vida inteira. Ele é um homem muito abençoado. Chegando ao final aqui da nossa exposição, eu queria levá-los a pensar em algumas questões adicionais, depois nós vamos orar. Irmãos, Paulo começou esse texto dizendo: eu me dirijo a vocês que conhecem o tempo. E eu quero levá-los a essa questão. Vocês conhecem o tempo? Vocês conhecem? Vocês entendem o momento que nós estamos vivendo? Vocês sabem que nós estamos no último capítulo da história? Vocês já compreenderam que nós estamos a um passo de vermos uma mudança completa nessa ordem mundial? De termos um rei instaurado na cidade de Jerusalém, governando esse mundo, sob pessoas glorificadas com corpos novos? Você está consciente disso? Que os primeiros raios de luz já estão brilhando nas trevas? Vocês estão conscientes disso? Você que ainda não entregou a sua vida a Jesus, você está consciente dessa realidade? Se você está, a única coisa que você pode fazer hoje é imediatamente correr para Jesus Cristo para receber perdão dos seus pecados, clamar para que Ele te aceite, clamar para que Ele te perdoe, entregar sua vida a Ele em arrependimento e fé. Você pode inclusive fazer isso agora, onde você estiver. Você pode simplesmente elevar o seu pensamento para o alto, de todo o seu coração falar com Cristo, dizendo: Senhor, eu quero me revestir de Ti, eu quero ser uma pessoa nova, eu quero abandonar as trevas, eu quero ser um cidadão da luz, eu quero simplesmente renunciar tudo aquilo que me afasta de Ti e quero viver uma vida nova. E se você fizer isso, Jesus Cristo vai entrar na sua vida e vai mudar você como Ele mudou Agostinho de Hipona. Vai fazer de você uma nova pessoa. Então entregue a sua vida a Jesus Cristo. Nós estamos no último capítulo da história.
Você cristão, você conhece essa realidade? Ou talvez mudando a pergunta, você está sensível a essa realidade? Ela afeta você? Ela molda o seu caráter? Ela estabelece os seus valores? Ela define os seus relacionamentos? O fato, irmãos, é que nós, à semelhança do que Paulo escreveu aqui, nós vivemos numa geração de pessoas que estão dormindo. Pessoas que estão adormecidas. Elas estão tão imersas nas suas próprias atividades que elas não pensam no que está prestes a acontecer. A maioria dos cristãos não consegue relacionar as suas atividades diárias, trabalhar, estudar, cuidar da família, realizar os seus deveres diários. A maioria dos cristãos não consegue encaixar esses deveres que Deus deu a isso que o apóstolo Paulo falou aqui. Então, como é que você encaixa essas coisas na sua vida? Como é que você deve viver como sendo um cidadão do futuro que está com seus pés postados no presente? Nós precisamos, irmãos, acordar, despertar. Esse mundo, ele está simplesmente se desintegrando. Ele não tem nada para nos oferecer. O apóstolo Paulo disse aqui que a nossa salvação está mais perto do que nunca. E eu oro essa noite para que o Senhor Deus faça cada um de nós sentir essa realidade. Moldar o nosso coração, nos afetar, produzir dentro de nós um senso de urgência que vai produzir em nós zelo de caráter e essa postura ativa de viver para a glória do Senhor, de renunciar os pecados e andar segundo a verdade do Senhor. Há crentes que estão dormindo. Mas há crentes, irmãos, que estão numa condição pior do que dormir. Sabe o que é pior do que dormir? É isso que ele diz aqui no versículo 13. Pessoas que, ao invés de andarem dignamente, estão andando indignamente. Isso é pior do que dormir. São as pessoas que estão sempre dispostas para as coisas da carne, que estão sempre procurando meios de dispor, como ele falou aqui no versículo 14, que estão sempre se colocando em situações, em contextos, em que eles possam simplesmente satisfazer as paixões carnais mais vis. Há cristãos que estão vivendo assim. Há cristãos que talvez não estejam metidos em orgias, como acontecia nos tempos bíblicos, mas estão viciados em pornografia. Se sujando em todo tipo de corrupção moral, espiritual, física, longe do Senhor. Pessoas que estão gastando o seu tempo com um monte de coisa inútil, deixando de crescer como cristão, como pessoa, para ficar se dedicando à rede social, a jogos inúteis. Pessoas que simplesmente não têm equilíbrio na sua vida, que vivem para o entretenimento. Tem outras pessoas que vivem simplesmente de brigas, de encrencas, de inimizades. Essas pessoas, irmãos, elas são piores do que aqueles que estão sonolentos, porque eles estão andando indignamente. E eu queria dizer a todos que estão vivendo nessa condição que talvez o seu problema seja pior do que você imagina. Talvez o seu problema seja a falta de conversão. Talvez seja esse o problema. Talvez você de fato não teve uma entrega verdadeira ao Senhor Jesus Cristo. Há muitas pessoas que vivem nessa condição, que se batizaram quando eram crianças, foram criados na igreja, se acostumaram, adquiriram aquela casca de cristianismo, mas eles não têm o conteúdo da fé cristã. Eles de fato não têm anseio por Deus, eles não têm desejo de viver na presença do Senhor, eles simplesmente acostumaram-se à forma do cristianismo. E isso provavelmente seja a explicação de pessoas que continuam vivendo em todo tipo de paixões e pecados, mesmo estando dentro da igreja. Então, se for a sua condição, eu espero que Deus te desperte hoje à noite, que você acorde para isso, que você veja o momento que nós estamos vivendo
Nós estamos a um passo do julgamento final. Nós estamos no último capítulo da história. E eu espero que Deus incomode você, te dê um senso de urgência. Para você, eu não digo feliz ano novo. Para você, eu digo infeliz ano novo. Infeliz ano novo até que você acorde, até que você perceba a sua condição espiritual, como você está caminhando para a destruição, e Deus acorde você, e você se entrega a Jesus Cristo e vive uma vida nova. Eu espero que Deus te desperte de todo o coração. E eu quero terminar, irmãos, repetindo aqui o conselho do apóstolo Paulo: revesti-vos do Senhor Jesus Cristo. É isso que nós precisamos fazer esse ano. Nós precisamos buscar o poder de Jesus. Nós precisamos buscar a face de Jesus. Nós precisamos, irmãos, simplesmente renunciar todas as nossas inutilidades para consagrar tempo a Jesus. Nós precisamos reavaliar as nossas amizades e nos aproximar daquelas pessoas que nos inspiram a amar mais a Jesus. Nós devemos nos cercar de conversas santas. Nós precisamos abrir as portas da nossa casa para receber aquelas pessoas que amam o Senhor Jesus, que querem andar com o Senhor. Nós temos que nos dedicar a servir ao Senhor. Irmãos, é hora de nos despertarmos do sono. Esse é o grande apelo da palavra de Deus, e eu oro para que o Senhor te desperte, que o Senhor tenha misericórdia, que o Senhor nos ajude e que Ele aplique, irmãos, a verdade da palavra do Senhor em nossos corações para a glória de Deus. Amém? E vamos orar a Deus pedindo isso tudo. Obrigado, Senhor, por lermos esse texto bíblico, e nós pedimos que o Senhor nos desperte dessa letargia espiritual. Que o Senhor nos faça ver o momento que nós estamos vivendo. Que o Senhor, pelo Espírito Santo, abra os nossos olhos da fé, para que esses raios do novo mundo brilhem com intensidade em nossa face. E nós vejamos claramente o Senhor Jesus ocupando os lugares nesse mundo, até o dia em que Ele virá para consumar o seu reino. Ajude-nos, Senhor, a despertar para isso. Ajude-nos também a conciliar a isso as nossas atividades. Nós continuamos com o pé postado nesse mundo. Nós temos deveres relacionados a trabalho, estudos, família. Mas nós não queremos, Senhor, simplesmente viver como cidadãos desse mundo, cuidando dessas coisas. Nós queremos encaixar cada uma dessas atividades no propósito divino. Nos ajude, Senhor, a fazer isso. Nos ajude a cumprir os nossos deveres, inspirados pelo mundo futuro, com os olhos na realidade futura. Eu oro, Senhor, por aqueles que estão vivendo indignamente, por aqueles que estão entregues às obras das trevas, que estão envoltos em todo tipo de pecado, pecados do corpo, da alma, da mente. Oro, Senhor, para que Tu tenhas misericórdia. Eu oro para que o Senhor desperte essas pessoas. Eu oro para que o Senhor coloque um grande incômodo no coração dessas pessoas, um santo constrangimento, para que elas, Senhor, compungidas, tocadas pelo Teu Espírito, venham ao Senhor para experimentar uma nova vida. Ajude-nos, Senhor, a andar dignamente. Ajude-nos a nos revestir do Senhor Jesus. Nós temos vontade, Senhor, de sermos pessoas melhores, mas nós não temos poder para isso. E nós te pedimos que o Senhor Jesus venha a nós e nos dê poder para vivermos de um modo santo nesse mundo, para a Tua glória, para o Teu louvor. Pedimos isso no nome do Teu Filho Jesus. Amém.